Olá pessoal, eu sou Marconi Oliveira e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre tratamento e tratamento para crianças com autismo. Como assim, Marconi? Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que me incomodam na hora de definir o tratamento do seu filho, do meu paciente com autismo. Gostaria de, antes de dar os próximos passos, te convidar para curtir esse vídeo e encaminhar para as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Olha só, quando o médico vai escolher o tratamento, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que ele precisa ser muito técnico. Ele precisa realmente escolher aquelas metodologias que são cientificamente comprovadas e que vão ajudar aquela criança no seu desenvolvimento e que vão habilitar aquela criança para ter uma vida mais neurotípica possível e mais funcional possível. E olha só, pessoal, de vez em quando eu me deparo com algumas situações, como por exemplo, pais pedindo para colocar determinadas metodologias no meu relatório para que essa pessoa busque esse tratamento, mas quando a gente vai olhar na literatura, esse tratamento não está descrito como um método funcional para autismo. Uma outra coisa que eu preciso discutir com vocês é que o tratamento para autismo não é necessariamente o uso de medicamento. Não tem nenhum medicamento que ajuda a tratar os sintomas do autismo. A gente usa os sinais do autismo. A gente usa esses medicamentos para tratar algumas condições que vêm comórbidas no autismo, como por exemplo, agressividade, irritabilidade, impulsividade, déficit de atenção e essas coisas. Agora vamos voltar lá então, qual que será o tratamento adequado para o autismo então? Então, tratamento para o autismo é terapia. Terapia sempre baseada lá em cima em uma ciência chamada ABA, que é análise aplicada do comportamento. E aí, além dessa ciência, a gente vem com outras intervenções, como por exemplo a fonoaudiologia, em que a pessoa tem uma especialização em linguagem, que a pessoa saiba trabalhar com linguagem para ajudar aquela criança a desenvolver a melhor fala, o melhor desenvolvimento da linguagem possível. E muitas pessoas não sabem, mas os fonoaudiólogos, eles têm as suas especializações. Por exemplo, tem fonoaudiólogo que trabalha só com voz, tem fonoaudiólogo que trabalha só com deglutição, tem fonoaudiólogo que trabalha só com motricidade orofacial, tem fonoaudiólogo que trabalha só com audição e tem fonoaudiólogo que trabalha com a linguagem. Tudo isso? Dentro da linguagem, existem algumas metodologias que a gente pode usar para que a criança se desenvolva mais, como por exemplo, uma metodologia chamada PECS, ou uma metodologia de conversação aumentativa, em que a terapeuta, ela vai buscar dar algumas formas dessa criança conseguir se comunicar mesmo sem usar a fala. Algumas pessoas têm muita dificuldade com essa metodologia de conversação aumentativa, porque elas acham que quando eu começo com essa metodologia de conversação aumentativa, eu vou atrapalhar o meu filho de falar, eu vou eliminar a chance do meu filho de falar. Enquanto a literatura fala ao contrário, que quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho em uma criança que ainda não tem habilidades para falar, eu aumento a chance do meu filho, do meu paciente falar. Então, isso é sobre a fono. Outra coisa é a terapia ocupacional, que a gente precisa de trabalhar, entre outras coisas, a integração sensorial. A integração sensorial é aquela metodologia que vai trabalhar as questões sensoriais da criança. Mas é só isso? Não. Trabalha outras coisas, como por exemplo, comprometimento vestibular, que trata do equilíbrio, motricidade, desenvolvimento das habilidades motoras, desenvolvimento das praxias e a psicologia comportamental através da ciência ABA, que vai trabalhar as questões que eu já falei, que é a análise aplicada do comportamento, tornando cada vez mais funcional esse comportamento. A literatura também me fala que quanto maior a intensidade e maior a precocidade nesses casos, maior a chance de um melhor desenvolvimento. Então, quando eu começo precoce e eu faço uma intensidade nessa intervenção, ótimo, eu estou dando o melhor tratamento para essas crianças. Mas aí a gente tem que pensar em uma outra coisa, que às vezes os pais querem que as crianças fiquem 10, 15, 20, 30, 40 horas fazendo terapia e muitas vezes esse tanto de tempo torna-se disfuncional, uma vez que
que esse tempo exagerado pode levar a criança a um sofrimento. Então a gente tem que dosar bem mesmo em relação ao tempo que nós estamos expondo os nossos filhos à terapia, sendo o mais intensivo possível, sem causar nele prejuízo, sem fazer com que essa criança se torne uma criança mini executiva. E aí, eu comecei esse vídeo falando que tinha algumas coisas que me incomodavam na hora da construção desses relatórios. Porque olha só, essas três intervenções que eu acabei de falar com você são intervenções que foram validadas cientificamente, foram testadas, aplicadas e vistas que têm um resultado no tratamento da criança com autismo. Agora vamos pensar em uma outra coisa. Vamos pensar assim, será que uma criança com autismo, ela se beneficia de fazer atividade física? Claro que ela se beneficia. Será que uma criança com autismo, ela se beneficia de fazer uma intervenção com circuito funcional? Claro que se beneficia. Será que essa criança se beneficia de ter uma psicopedagoga para ajudar essa criança? É claro que essa criança se beneficia. Será que essa criança se beneficia de ter uma psicomotricista trabalhando para ela? É claro que ela se beneficia. Mas, Marconi, qual que é o problema que você está querendo trazer para isso? É que muitas vezes as pessoas não entendem que ter benefício não significa que seja um método de tratamento. E aí a gente começa a confundir e começa a aplicar as nossas forças em metodologias que não são cientificamente comprovadas e começa a perder tempo e dinheiro em algumas intervenções que não têm comprovação científica. Água é bom para o seu filho? É. Água é bom para o autista? É. Água é método de tratamento para autismo? Não, peraí, vamos com calma, né? E aí, às vezes, a gente quer comprar uma metodologia que não está cientificamente comprovada e fazer essa intervenção, enquanto a gente deixa de fazer algumas intervenções que não são cientificamente comprovadas. Então, quando a associação pega um dinheiro do município e transforma esse dinheiro em uma intervenção que não tem comprovação científica, quando eu tenho um gestor que faz essa permissividade, esse gestor está jogando dinheiro fora e a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode aprovar metodologias científicas, pelo menos do ponto de vista médico, que não vão ajudar, ou seja, que podem ajudar a criança, mas que não tem comprovação científica de que vai ajudar. Estou falando para você não fazer psicomotricista, não fazer atividade física, não dar aba para o seu filho, não ter um psicopedagogo. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que entender que essas metodologias não são tratamento pro autismo. Então, quando eu vou fazer o meu relatório lá para o tratamento do autismo, eu faço uma descrição. Para a indicação para a pessoa, para a criança como um todo, para o paciente como um todo, eu faço outras indicações, porque senão daqui a pouco a gente começa a confundir. E essa confusão é tão importante que eu já tive, por exemplo, crianças que veio ao meu consultório usando vitamina B12 em alta intensidade, porque alguém usou e acha que essa vitamina B12 pode ajudar na criança com autismo. E se você não sabe, aplicar vitamina B12 injetável é extremamente dolorido. A gente já tem uma criança com dor, a gente já tem uma criança que tem uma sensibilidade maior à dor, já tem uma criança que já tem uma certa irritabilidade, que a gente ainda vai aplicar lá naquela criança uma série de injeção que vai causar dor a essa criança. Assim como esse exemplo, eu tenho outros exemplos, como por exemplo, a aplicação de ozônio, que a gente sabe que não tem comprovação científica e mesmo assim houve uma aprovação do governo federal para que se fizesse a aprovação do uso dessa substância em alguns casos. Eu sempre, quando vou falar sobre isso, eu peço para o pai pensar assim: pai, quando eu descobrir a cura da AIDS, será que eu vou precisar de uma lei votada pelos nossos deputados para aprovar o uso, para indicar o uso dessa terapia? Não, né? Você sabe por quê? Porque cientificamente essa cura vai ter uma validação. Da mesma forma, eu quero que você pense: será que eu precisaria de uma lei para aprovar o uso da ozonoterapia se ela realmente fosse real e funcional? Não, né, gente? Pense bem sobre isso. Provavelmente existe um lobby, uma questão política aí por trás, fazendo uma forçação de barra para que a gente aprove esse uso. E uma outra coisa também que a gente tem que ficar muito atento é sobre as questões dessas dietas mirabolantes, em que eu estou diante de uma criança que na sua maioria das vezes já tem uma restrição alimentar e eu vou fazer uma dieta mais restritiva ainda. Muito cuidado com isso também. A Sociedade Brasileira de Pediatria não orienta que a gente suspenda alimentos sem que a gente
realmente tenha certeza que aquela criança tem um prejuízo do uso daquele alimento. Como, por exemplo, a lactose. Ela orienta que só suspenda a lactose se eu tiver suspeita de intolerância ou alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança não tem essas duas alterações, não é para orientar essa suspensão, uma vez que a gente sabe do benefício do cálcio para essas crianças, para que aumente e fortaleça os ossos, e sabe da importância do cálcio para essas crianças. Então eu acabo tirando uma coisa sem conseguir substituir numa criança que é extremamente restritiva. Então, da próxima vez que você for ao seu médico, não fique pensando que ele não vai colocar no laudo lá as terapias mirabolantes do arco da velha, porque muitas dessas terapias não têm comprovação científica, e o médico do seu filho ele tem que ser o mais técnico possível. Então ele não precisa realmente colocar essas terapias se ele não acredita nessas terapias, beleza? Eu espero ter te ajudado e falado um pouco sobre tratamento da criança com autismo. Até o próximo vídeo. Grande abraço, pessoal!